Vamos iniciar com o primeiro tópico, que é sobre conscientização e práticas ambientais. Diego, como você enxerga a importância da gestão ambiental dentro do ambiente hospitalar? Boa noite. Vânia, a gestão ambiental é de suma importância dentro de uma unidade hospitalar, porque é ela que vai gerir essa questão dos resíduos hospitalares, né? Para onde vai determinado lixo, lixo comum, lixo biológico, para onde vai a caixa de pérfuros cortantes. Então ela é muito importante nesse ponto na gestão hospitalar. E como você poderia citar algumas práticas sustentáveis que são realizadas na sua rotina de trabalho? Pronto, a gente pode falar aqui da unidade, por exemplo, o lixo hospitalar ele é incinerado utilizando o peso. Você calcula o peso dele e aí vai custar um valor para o município. O que a gente pode fazer para ajudar tanto o município monetariamente como o meio ambiente de forma geral é separar esses resíduos. Na caixa de pérfuro cortante a gente deixa para descartar só rolhas, no máximo algumas ampolas de vidro. Aqueles frascos ampola que são maiores, como o da Bezetacil, a gente deixa numa caixa separada para fazer um outro tipo de incineração. Então assim a gente vai evitando colocar descartes desnecessários, por assim dizer, na caixa de pérfuro e a gente vai trabalhando a sustentabilidade dessa forma. É um exemplo que a gente faz aqui na unidade. Quais os principais desafios que você enfrenta ao tentar adotar práticas ambientais mais sustentáveis no cuidado com os pacientes? Com os pacientes, assim, o que a gente pode dizer é que os pacientes não sabem o que a gente sabe em termos de conhecimento técnico, né? São pessoas leigas que também não têm muito do conhecimento da vida. Então, a gente tem essa dificuldade em explicar para eles como fazer determinado descarte para exemplificar pacientes diabéticos. Eles não sabem onde descartar corretamente a agulha e a seringa que eles utilizam. Às vezes até mesmo a canetinha eles descartam no lixo comum. Mas tenta orientar, né? E a gente tenta orientar. Você percebe uma conscientização ambiental entre seus colegas de trabalho e como isso se reflete no dia a dia? Sim, eu percebo sim, principalmente porque a gente conversa, como falei para você, do que acontece aqui na unidade, né? A gente tenta fazer uma determinada separação de lixo, tenta fazer a segregação de lixo, mas a gente tem muito a melhorar ainda. Tem alguns colegas que são teimosos, alguns que vêm de outras práticas antigas que não demoram a se acostumar com as novas práticas de biossegurança, de sustentabilidade, mas a gente consegue dar uma conversada e tentar trilhar um caminho mais seguro. Boa noite, Diego. Vou fazer as perguntas sobre o gerenciamento dos resíduos. Como é feito o descarte de materiais e resíduos hospitalares no seu setor? Há algum processo que poderia ser melhorado? Aqui na nossa unidade já acabou de crescer em nível de patamar, né? A gente deixou de ser unidade mista para se tornar um hospital de pequeno porte. Então, o meu setor específico é todo esse hospital agora. Mas, assim, um setor que eu posso falar, o setor que vocês que são da cidade já viram várias vezes, que é a parte ambulatorial, que a gente costuma ter os pacientes mais eletivos, as urgências deixam para outra sala, né? Nessa parte do serviço ambulatorial, a gente tem um descarte bem mais rígido do que como as outras salas têm. Porque a gente atende paciente diabético, tem que ter o descarte correto da agulha, da seringa dele, não pode haver mistura, porque se eu atender um paciente, eu tenho que evitar misturar com a seringa de outro, né? Então a gente segue essas normas bem rígidas, mas a gente tenta sempre ficar mais atento para evitar algum deslize, né? Porque custa a vida do paciente. Quais são os cuidados tomados no descarte de produto, como seringas, agulhas e outros materiais pérfuro-cortantes? Pronto, a atenção é sempre essencial. A gente tem que ter atenção para saber se a gente está manuseando de forma certa, se a gente está no cabo correto da lâmina e não na parte da lâmina em si. A agulha, como eu disse, nunca o que a gente aprende sempre, nunca tem que encapar a agulha, né? Só descartar no pérfuro cortante. E materiais sujos de sangue sempre está com luva. E em qualquer descarte sempre está com luva. Você tem conhecimento sobre os tipos de resíduos perigosos gerados nos ambientes de saúde e quais as medidas são adotadas para reduzir ou tratar esses resíduos? Bom, dois resíduos que a gente tem aqui, e na maioria dos hospitais, são resíduos químicos que vêm das medicações que a gente prepara e às vezes o paciente não termina de tomar, mas ainda assim, quando ele termina de tomar, fica uma quantidade boa
E a outra é o resíduo biológico, que vem de vômito, diarreia, escarro. Tudo isso são resíduos que a gente tenta sempre segregar no lixo hospitalar para que, como iniciantes, tenham uma boa incineração e um descarte correto. O primeiro tema abordado é sobre a eficiência de recursos. Existem práticas para reduzir o consumo de recursos, como energia, água e materiais descartáveis no setor de enfermagem? Se sim, quais? Sim, existe sim. A gente tenta sempre que uma sala não está sendo utilizada, a gente tenta desligar luzes, ar-condicionado, tudo que possa gerar energia, que vá ser um gasto desnecessário, bem como água, que é uma coisa que a gente vem ouvindo desde sempre, né? Evitar o desperdício, usar só quando necessário. Apesar de a gente usar bastante para higiene pessoal e sempre que vai trocar de paciente fazendo higiene das mãos, a gente tenta sempre usar a quantidade necessária de água. Como a equipe de enfermagem pode contribuir para a redução do desperdício de medicamentos e materiais? Pronto. A gente, como corpo da enfermagem, temos que ter bastante atenção, como eu já usei outra vez aqui, nessa questão de uso desnecessário de materiais. Uma coisa que eu posso exemplificar é quando a gente vai usar algodão para higienizar um acesso. A gente não precisa encher a mão de algodão. Uma pequena quantidade de algodão já vai resolver, né? O álcool também. Isso vai servir para vários outros materiais. Há um controle eficiente sobre o uso de equipamentos médicos e outros recursos? Que ações podem ser tomadas para evitar o desperdício? A gente pode usar, como exemplo, medicações de alto custo, né? Tramal, morfina. A gente sempre tem que... Isso a gente tem essa vontade em farmácia, de poder conversar e dialogar com o médico de pessoa para pessoa. Então a gente tenta sempre dialogar com o médico para conscientizar ele. Olha, vamos esperar ver se o paciente vai evoluir de forma correta, se vai ser necessária essa medicação, para que a gente evite o desperdício. Não falo nem em questão de dinheiro mesmo, falo mais em desperdício de material, porque às vezes falta no estado e às vezes até no país a medicação. Você já participou de algum treinamento ou capacitação voltada à gestão ambiental e sustentabilidade na enfermagem? Se sim, como foi a experiência? Sim, eu já participei, mas não aqui em farmácia ainda. Quando eu trabalhei em Fortaleza, a gente passava, na verdade, regularmente por alguns treinamentos desses, algumas conscientizações. Não é nem um treinamento, vamos reunir todo mundo. Às vezes era a nossa chefe que passava no setor e dava uma palestra rapidinha pra gente. Ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Sempre mantendo a consciência e a atenção nos materiais. Na sua opinião, qual a importância de capacitar os profissionais de enfermagem para as questões ambientais dentro do hospital? Eu acho de extrema importância. Acho que seria a primeira coisa aqui em farmácia seria um treinamento sobre urgência e emergência. E segundo seria sobre gestão ambiental. Que isso eu acho que todo mundo devia ter um pouco, né? Como a equipe de enfermagem pode ser melhor preparada para lidar com as questões ambientais que impactam o cuidado dos pacientes? Com o que a gente acabou de falar, com treinamentos excessivos, contínuos, saber nunca é demais, conhecimento nunca é demais. E ter esse conhecimento de forma contínua, de forma mensal, quinzenal. Você conhece iniciativas dentro do hospital para promover a sustentabilidade e a gestão ambiental? O que você acha dessas iniciativas? Sim, existe e foi uma coisa que foi implantada há uns 3 anos aqui, que eu lembro que eu estou, faz uns 3 anos mais ou menos, que foi a questão dos lixos coloridos, em que não só para a gente, mas para os pacientes também, os que vêm às vezes não entram, ficam lá fora, saberem onde colocar os resíduos de forma correta, porque evita o desperdício, evita sujar a cidade e tem a segregação de lixo correta, né? O metal onde é metal, papel onde é papel. Quais mudanças você sugeria para melhorar a gestão ambiental no hospital onde você trabalha? Treinamento, mais treinamento e uma fiscalização mais rigorosa. Se a gente tivesse uma fiscalização mais rigorosa, não falo nem da parte intra-hospitalar, profissional com profissional, mas eu falo também de profissional com paciente, com cliente, no caso. Né? Você acredita que a gestão ambiental pode impactar a qualidade do cuidado da saúde? De que maneira? Com certeza. Imagine uma cidade em que a gente não faz o descarte correto. A
quantidade de agulha espalhada que teve por aí, suja de sangue, pacientes com algumas contaminações que o sangue em si já solto, já passa a contaminação. Agora eu vou fazer algumas perguntas sobre monitoramento e avaliação. Há algum tipo de monitoramento ou avaliação das práticas ambientais na sua área de atuação? Como isso é feito? Na nossa área, atualmente, a gente faz uma, entre aspas, uma pequena auditoria. A gente vai de corredor em corredor, de sala em sala, para saber se está sendo feito. Assim como a gente tem para os profissionais dos serviços gerais, uma planilha para eles fazerem a limpeza de forma ordenada. Limpar determinado setor, determinado dia e fazer o descarte correto dos materiais. Que indicadores poderiam ser usados para medir o sucesso das iniciativas de sustentabilidade na enfermagem? A gente podia fazer uma contagem de quantidade de resíduos reciclados, por exemplo. A gente poderia usar caixas de papelão e contabilizar quantas ampolas, frasco de ampola, que não é um descarte comum. A gente conseguiria economizar quantos quilos, por exemplo, de lixo a gente poderia economizar se a gente fosse fazer um descarte de caixa de perfil cortante, por exemplo. E aí, usando esse medidor, a gente vê quanto a gente está beneficiando tanto o município quanto o ambiente de forma geral. Fazendo a nossa pergunta, qual a sua percepção sobre a responsabilidade ambiental dentro do seu setor? Existe algum tipo de acompanhamento ou feedback sobre o desempenho ambiental dos colaboradores? A responsabilidade ambiental ela é de extrema importância. Eu acho que devia ser mais valorizada. Falando de forma honesta, eu acho que devia ser mais valorizada dentro do nosso setor. Se a gente tivesse uma maior valorização e maior incentivo dessa prática,